Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre no canal Alciele Nobre. Nesta aula de redação, análise temática de um assunto muito pertinente que infelizmente não é uma prática atual, é uma prática antiga, mas que hoje, em razão das redes sociais, essa prática repercute muito, que é sobre os casos constantes de xenofobia no Brasil. Exatamente isso. Nós vamos falar sobre xenofobia. Faça a vinheta! Então, antes de iniciar qualquer tema de redação do Enem, qual é a orientação que eu dou a vocês? Que vocês possam refletir sobre o que se trata. Então, como o nosso tema está relacionado a uma ideia ampla de xenofobia, mas a gente vai destacar os atos constantes, os casos constantes de xenofobia no Brasil, hoje, na sociedade odierna. Então, a gente precisa entender o que é xenofobia, né? O que significa xenofobia. Talvez a gente pense inicialmente que é tudo que está relacionado a uma aversão, a uma agressão, a atos de violência contra o estrangeiro. Mas não diz respeito apenas a isso. A xenofobia, ela pode ser externa, obviamente, toda essa aversão, todo esse repúdio, todo esse preconceito que existe às pessoas que moram em outro país, os imigrantes, mas ela também ocorre de modo internamente no nosso país. Nosso país é um país muito amplo, é um país assim com uma geografia continental, então nós temos povos bem diversificados e isso faz gerar uma xenofobia. Então a gente alinha inicialmente esse conceito, né? É uma aversão a pessoas de outros países, mas também pessoas de outras culturas, mesmo sendo do mesmo país, tá? Como a xenofobia se manifesta? A xenofobia se manifesta com atos de violência, com hostilidade. Essa violência se dá de modo verbal, que às vezes em situações mais, digamos assim, menos perceptíveis, que terminam normalizando a prática, são piadinhas, tá? São intenções de brincadeira, mas na verdade não são intenções de brincadeira. Então, parte de atos verbais, mas também vai a xenofobia ocorrer com violência física, é um repúdio mesmo, é um ódio mesmo, e isso vai se expandir também, possivelmente em casos mais graves, até em assassinatos, tá? Em situações mais graves. É bom nós compreendermos dessa forma como se dá a xenofobia no Brasil. Além do conceito, tá, que nós aqui compreendemos sobre xenofobia, que é muito pertinente, vamos entender o que o ordenamento jurídico, o que nossa legislação estabelece com relação ao combate à xenofobia. Será que aqui no Brasil essa prática de xenofobia é aceita, tá? Não é crime, não é bem assim. A nossa Constituição Federal, logo no seu artigo 3º, eu até destaquei aqui em um dos seus incisos, coloca como objetivos fundamentais, né? Que é um objetivo fundamental. É algo extremamente imprescindível, essencial. O combate ao preconceito, à etnia do outro, à cultura do outro, à raça, à religião. E no artigo 5º, versa aí sobre a pena, né? Reclusão mesmo. Então a gente já percebe que o nosso ordenamento jurídico não tem espaço para aceitação de preconceito. Isso é o que está na lei, não é o que ocorre na prática, infelizmente. Como eu havia dito sobre a questão dos conceitos de xenofobia, aquela questão do conceito de xenofobia, mas também aquelas práticas que começam de modo muito simples, é algo tão cultural na nossa nação, é algo tão pertinente ao dia a dia, que as pessoas soltam, né? Soltam expressões xenofóbicas assim quase que diariamente. Eu vou usar, não quero ser atendido por médico cubano, né? Esses haitianos vêm para o Brasil só para tirar o nosso emprego. Quando eu vejo uma mulher de véu, eu já imagino que tem uma bomba a explodir. Então são várias práticas de xenofobia que existem, inclusive com o povo nordestino, que realmente afeta o quê? A dignidade humana.
porque a prática preconceituosa afeta a dignidade humana e afeta uma parte expressiva da população. Um outro ponto que é importante entender, antes de começar a montar esse texto, antes de eu passar aqui umas dicas para você pensar em montar esse texto, é de que a xenofobia no Brasil, ela é seletiva. Se nós formos pegar um recorte histórico nos grupos europeus que vieram morar aqui no Brasil, eles ainda hoje, sobretudo na região sul, eles ainda hoje conservam suas culturas, inclusive tem festas e os turistas vão lá enaltecer a cultura do alemão, a cultura do húngaro, a cultura dos outros povos, europeus e de outras regiões como a Ásia, o japonês, o quanto o japonês não se destacou aqui no nosso país. Mas será que essa aceitação com povos de outros países ocorre em todos os países? Será que não tem uma questão econômica? Será que não tem uma questão também de etnia? Será que recebemos bem os povos africanos? Não é isso que nós vemos pela imprensa, nos atos de violência, que às vezes uma pessoa que veio do Congo, como nós vimos recentemente na imprensa, sofreu um ato de violência extremo aí que resultou num assassinato a partir de uma tortura, como aconteceu com o congolês. Então, será que as pessoas que vêm do Haiti, da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, têm o mesmo espaço no território brasileiro? Não tem. O próprio nordestino no nosso espaço, o quanto o nordestino sofre atos de xenofobia, desde o nosso modo de falar. Eu sou paraibana e minha marca, de falar, minha expressão, meu sotaque é próprio da minha região. Então eu não vou falar dia, tio, porque nós temos uma outra marca fonológica em razão de todo um contexto cultural e histórico na formação do nosso modo de falar, dessa variação. Então eu não posso ser diminuída, eu não posso ser reduzida pela minha forma de falar. Eu sou profissional, tanto quanto uma professora de língua portuguesa é em outra região, em outro espaço no Brasil, desde que eu, como profissional, me dedique à minha profissão e traga resultados bons para as pessoas a quem eu atendo, que são os meus alunos. Então, essas práticas de xenofobia que ocorrem, elas são muito ligadas também à questão econômica. Tanto é que hoje nós temos um dado muito sério, um número muito elevado de pessoas que são vítimas do trabalho escravo contemporâneo. E quem são essas pessoas? Será que são os alemães, os descendentes de alemães? Será que são os descendentes de japoneses? Pode até ter um caso ou outro, mas na sua grande maioria são bolivianos, são venezuelanos, são haitianos, são africanos, são pessoas que vêm para este país sem uma perspectiva de vida, são pessoas que não conhecem as leis trabalhistas aqui, são pessoas que não conhecem também os seus direitos com relação à imigração, e essas pessoas acabam sendo vítimas de um trabalho escravo contemporâneo, que não tem senzala, não tem algemas, não tem um tronco, não tem um espaço de tortura como nós vemos nas novelas de época, nos filmes de época sobre a escravidão no Brasil. No entanto, é uma escravidão sim, porque é um trabalho massacrante, mora-se em locais extremamente insalubres e o que se ganha praticamente já deve à empresa que contratou. Então nós temos um quadro muito grave com relação a isso. Tudo bem até aqui? Então a gente aqui já comentou sobre o conceito de xenofobia, a gente já comentou sobre o que versa a lei sobre isso, e eu falei só da Constituição, mas existe sim uma lei de 1997 que vai tratar de modo bem específico sobre isso, que eu vou passar agora para vocês. Nós já destacamos aqui aspectos voltados para a questão econômica, social, é nessa xenofobia que traz aí como efeito extremamente grave, que é o trabalho escravo na contemporaneidade. E aí eu separei alguns pontos aqui para que nós possamos entender para essa redação, porque nós precisamos fazer uma redação de modo muito objetivo, de modo muito prático. Então eu preciso enxergar o que? Um problema. O grande problema que se destaca com relação ao ato de xenofobia se dá em razão de ser um crime no Brasil, porque eu não posso tratar as pessoas com preconceito, hostilizar, violentar as pessoas em razão de sua etnia, em razão de sua cultura, em razão de sua origem. Então nós temos um problema, e esse problema ele se impulsiona em razão de afetar a dignidade humana, o que não converge com os direitos humanos. Estou aí destacando uma questão que viola direitos humanos.
Quais seriam, então, as causas desse problema no Brasil, desses atos constantes de xenofobia? A gente pode pontuar os aspectos socioeconômicos, porque aqui eu falei que a xenofobia do Brasil ela é seletiva, né? Se chegar um profissional da Alemanha, se chegar um profissional dos Estados Unidos, ele é aclamado, mas quando vem um profissional de uma outra região, não é da mesma forma que ele é recebido em nosso país. Eu nem falo só profissional, qualquer indivíduo. Então nós também temos uma razão histórica com relação a um país que recebeu muitos imigrantes, né? E essa relação histórica, ela está relacionada a quê? À escravidão no Brasil, ao próprio processo de colonização, enquanto esses colonizadores, quando para aqui vieram, já hostilizaram os índios, mesmo fingindo amizade. Então nós temos uma relação, a própria Segunda Guerra Mundial, que não deixa de ser um recorte histórico mundial, mas afetou as nações do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então são pontos que merecem sim ser destacados aqui, e o aspecto histórico é sim uma das causas. Normalmente o que é que eu oriento para a redação? Destacar duas causas do problema, porque vocês estarão aí colocando os pontos para o desenvolvimento dos parágrafos argumentativos. No entanto, eu poderia citar aqui uma outra causa, não que o seu texto vai apontar 3 causas, mas você poderia organizar pensando em que argumentos são esses. A impunidade. Normalizam a prática da xenofobia, até mesmo com brincadeiras. Com relação aos efeitos, nós temos os atos de violência, né? A afetação à dignidade humana, a violência psicológica também, que afeta essas pessoas, retrai essas pessoas, a violência física e todo o dano que causa essas pessoas, inclusive de exclusão social, de desigualdade social. Então, eu selecionei aqui alguns repertórios que podem ajudar a vocês. Como dica, já deixo aqui para que vocês possam assistir um longa documental que era o Hotel de Cambridge. É um longa brasileiro, tá? Que foi feito aqui no Brasil. É um espaço, um prédio em São Paulo que abriga refugiados, e eles sofrem vários problemas, né? Eles são vítimas de uma exclusão social muito intensa, e dentre todas as formas de exclusão, como o desemprego, como a questão da língua, a dificuldade, a cultura, eles também vão sofrer muito sobre xenofobia. Vale muito esta dica, porque é sim um longa bem pertinente sobre o tema, e colocar isso no texto vai enriquecer muito, sobretudo assim no início do texto, tá? Na introdução, uma forma criativa de começar essa redação. Também sugiro aqui, com relação à lei, a Lei 9.459 de 1997, lá no artigo 20, diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime e tem pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Então nós temos aqui sim um ordenamento jurídico que não aceita xenofobia no Brasil, então não tem como a gente estar normalizando esse ato. Eu também deixei aqui algumas citações, eu acho citação algo muito também pertinente, que são nobres pensadores, pessoas assim que visualizaram o mundo, as relações interpessoais, e eles lançam essas ideias que servem de reflexão para que a gente possa inserir aqui no nosso texto. John Donne diz que nenhum homem é uma ilha. Então eu não vivo na minha bolha, eu vivo num espaço, e esse espaço ele é diverso, esse espaço ele é amplo, esse espaço ele é diferenciado, ele não é igual ao que eu vejo, eu não sou uma ilha, o mundo não pode ser igual ao que eu penso. O George Orwell, ele coloca assim: somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então é outro pensamento que eu acho que é cabível em vários temas relacionados ao preconceito, né? Somos todos iguais. Se eu pego a teoria bíblica cristã, traz a igualdade. Se eu saio da teoria cristã e vou para um ordenamento jurídico ou uma carta dos direitos humanos, tá? Tudo versa sobre a igualdade de direitos. Mas aí nós não temos essa igualdade. Então parece que tem uns que têm esse direito à igualdade muito mais do que outros, porque nós vivemos numa sociedade que exclui, numa sociedade que escolhe alguns para serem reconhecidos em seus direitos e outros não. Uma outra citação interessante é do Voltaire: o preconceito é uma opinião sem conhecimento, né?
Como é que eu construo um preconceito em razão de pessoas do Nordeste, afirmando que essas pessoas não são competentes só pelo fato dessas pessoas serem do Nordeste? O que faz essa pessoa ser incompetente? A sua região, a sua geografia? Um outro ponto também é do Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e com as igualdades, né? Não se aprende, não se estabelece inclusão sem haver o diferente. Então, como é que eu quero uma sociedade inclusiva se não existe o outro, a diversidade, a pluralidade? E, por fim, uma outra citação excelente: o homem é o lobo do próprio homem, né? Uma citação muito conhecida do Thomas Hobbes, e ele traz exatamente a ideia de que o homem ele tem essa capacidade de odiar a sua própria espécie e de destruir a sua própria espécie. A metáfora do lobo é a ideia de destruição. Espero que vocês aproveitem essas citações para que vocês possam deixar os textos cada vez mais criativos e inteligentes, com argumentos bem plausíveis, tá? Aproveitem bem essas citações, tudo bem? E por fim, gente, a nossa história, né? Se eu cito como uma das causas para a prática de atos xenofóbicos no Brasil o aspecto histórico, vai ser muito inteligente da minha parte trazer também ideia legitimada sobre a história. Então, nós temos a imigração no Brasil, no século XX, nós temos a escravidão no Brasil, talvez seja por isso esse reflexo de tanto agir de modo xenofóbico para com as pessoas de origem africana. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, que não deixou de ser um atentado contra um grupo de pessoas, contra os judeus, né? E foi um genocídio. Nós temos a crise da Venezuela, que é algo muito recente. Observe como o brasileiro enxerga o venezuelano. Enxerga o venezuelano com xenofobia, com repúdio, com aversão. E não age como seres humanos, conforme nossa Carta Magna determina, que versa sobre o combate ao preconceito. Os refugiados nos grandes centros urbanos, quem está assistindo aí a esse vídeo, que é de São Paulo, conhece a região, sabe muito bem que São Paulo tem, né, esse problema social, porque agrupa essas pessoas, recebe essas pessoas, e essas pessoas não são alocadas com dignidade. Mas quais são as pessoas em São Paulo que mais sofrem preconceito? São os portugueses? Os de descendência turca? Os de descendência japonesa? Não. São os haitianos, os bolivianos, que inclusive muitos trabalham de modo escravo, em confecções, em fábricas, porque aproveitam essa mão de obra, escravizam essa mão de obra em razão do lucro, em razão de não querer realmente trabalhar com pessoas e garantir os direitos trabalhistas. E um outro ponto também que eu destaco aqui é o povo nordestino. O povo nordestino ele sofre sim, na nossa região, esses ataques xenofóbicos, tá? E nos desqualifica. Então eu apresentei aqui a vocês ideias, né, para que vocês possam compor um texto que verse aí, que traga informações inteligentes sobre a xenofobia. Não se esqueçam de ajustar esse texto com uma introdução. Apresente de modo criativo esse tema. Apresente a problemática na introdução. Aborde sobre a questão de afetar a dignidade humana. Afirmando isso, você está bem alinhado com os direitos humanos, que é o que o INEP quer com relação à redação do Enem. Declare em sua tese a necessidade de se combater esses atos, analisando as principais causas, a exemplo aí um aspecto histórico, um aspecto socioeconômico, ou quem sabe a impunidade. Use das duas causas que você selecionou. Para cada uma, estruture o seu argumento, não esquecendo de apresentar ideias legitimadas. Se você destaca o aspecto histórico, use uma informação histórica. Se você destaca em outro argumento a impunidade, use a lei. Se você destaca o aspecto socioeconômico, use o povo nordestino, use os povos que vêm de outras nações pobres, para exatamente ajustar e legitimar esse argumento para que ele tenha força de persuasão. Usem o pensamento crítico, que vai ser muito pertinente. E no final, exatamente na conclusão, você vai propor uma intervenção para que esse problema seja pelo menos reduzido, mitigado. Não esqueçam dos 5 elementos que devem estruturar essa conclusão. Que agente será utilizado? Que ação será realizada? Por meio de quê?
Com qual efeito? Obviamente o efeito é reduzir os casos de xenofobia. E que elemento vai ser aí utilizado para detalhar um desses outros elementos? O que você vai detalhar? Então pense sobre isso, produza sua redação e estamos aqui em mais uma aula de redação no canal Alciele Nobre. Obrigada pela sua atenção e eu não pedi no início, mas vou pedir agora. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixa seu like, deixa seu comentário para que eu possa estar cada vez mais produzindo conteúdo educativo para você. Combinado? Então, até breve!